Bom dia, irmãos, paz e graça. É uma alegria nos encontrarmos aqui, como sempre fazemos aqui, semanalmente, para juntos adorarmos a Deus e cultuarmos ao Senhor, nosso Deus, né? E é com alegria e com responsabilidade que venho, sempre que venho aqui, porque é uma responsabilidade muito grande a gente estar nessa posição aqui e falar para os irmãos, mas o que Deus de fato falou primeiro para nós em nossos corações. A minha reflexão hoje vai ser uma reflexão rápida, nós teremos ceia também, mas nós vamos ler um texto que está nos 4 evangelhos, né? Os evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de sinóticos, que têm a mesma visão. Foi escrita por 4 autores, 4 apóstolos diferentes, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, mas com a mesma visão, por isso eles são sinóticos, dizemos assim. E o que eu queria falar tem muito a ver com o que a gente experimenta na nossa vida, né? Ao longo da nossa vida aqui, a gente sempre encontra pessoas que de alguma forma nos impressionam, né? Algumas pessoas que influenciaram a nossa vida, que de alguma forma nos impactou. Você já deve ter pensado nisso, né? Que de fato algumas pessoas que nos deixou talvez em choque, algumas vezes. Eu posso me lembrar, por exemplo, alguns exemplos que eu tenho. Por exemplo, um dos exemplos claros na minha mente é o meu pai. Meu pai me impactou muito pela visão que ele tinha, a perseverança, a persistência que ele teve. E ele foi pastor por mais de 40 anos. E ele tinha uma visão de ter uma associação de igrejas missionárias. E ele conseguiu fazer isso. E quando ele conseguiu criar a SEBAME, que foi primeiro essa associação, e ele foi presidente por muitos anos, essa associação chegou a ter mais de 200 igrejas, principalmente no Nordeste. E isso me deixava assim impressionado, a persistência dele, aquela visão dele. A gente pode também lembrar, um outro exemplo que me veio à mente de uma pessoa que me impressionou muito, era o meu tio-avô. Eu tinha um tio-avô, irmão do meu avô, pai da minha mãe, chamado Jaci. Ele era advogado, foi diretor do Colégio Batista do Rio de Janeiro também. E ele, quando leu a Bíblia toda 100 vezes, saiu até num jornal Batista, lá no Brasil, né, Jornal Batista, que tinha das igrejas batistas. Quando ele conseguiu ler a Bíblia 100 vezes, pela 100ª vez, ele se aposentou muito cedo. Eu me lembro que uma das vezes que fui na casa dele, ele tinha uma casa perto das montanhas, lá de Teresópolis, Petrópolis, aquela área ali. E ele disse: eu leio assim 30 capítulos por dia, porque eu estava aposentado cedo. E aquilo era a ocupação dele, ler a Bíblia. Isso eu fiquei também muitíssimo impressionado. E falando sobre leitura, eu me lembro que uma vez também eu estagiei lá no Brasil, quando tinha as antigas empresas do sistema Telebrás, né? Cada estado tinha uma empresa. Lá na Bahia era chamada Telebahia, né? Não sei se você lembra quem era da Bahia. No Rio era Telerge, em Minas era Telemig, Telesp em São Paulo. Então no Brasil todos os estados tinham essas empresas chamadas no sistema Telebrás. E eu me lembro que no meu primeiro ano da faculdade, uma das faculdades que eu fiz no Brasil de telecomunicações, eu fui trabalhar, estagiar, depois trabalhei nessa empresa, na Telebahia, por algum tempo. E uma coisa, um dia eu fui no gabinete do presidente da Telebahia e fiquei impressionado com a quantidade de livros que ele tinha no gabinete dele. Eram as estantes, que meu pai também lia muito, tinha muitos livros, mas meu pai tinha aquelas estantezinhas assim, comedidas, pequenas. No escritório desse presidente da Telebahia, tinha livros do chão que ia até o teto, eram as paredes forradas de livro. E uma coisa que ele me falou, eu fiquei impressionado, que ele disse que tinha feito um curso de leitura dinâmica. Como ele tinha muita coisa para ler, ele tinha feito um livro de leitura dinâmica e aquilo ajudava muito a ler os livros, artigos, e aí foi uma coisa que me marcou, me impressionou. Esses são alguns exemplos. Durante a vida, a gente sempre tem pessoas que de alguma forma nos impactou, nos impressionou, deixaram alguma impressão na nossa vida. Eu poderia citar muitos outros, mas vou parar por aqui. E você também deve ter, com certeza,
alguns desses exemplos, algumas dessas experiências, né? E voltando aqui agora, se olharmos para a vida de Jesus Cristo, a gente vai, desde o início, a gente vai notar quantas pessoas, né, que se encontraram com Jesus Cristo e foram, de alguma forma, impactadas por Ele, ou foram impressionadas por Ele. A gente passaria aqui uma série de domingos aqui falando sobre isso, porque teríamos muito para falar sobre Jesus. Mas eu queria me delimitar, me limitar apenas às últimas horas da vida do Senhor Jesus Cristo e os exemplos que a gente observa. E eu gostaria de ler com vocês, você pode abrir a sua Bíblia. Nós temos, como eu falei, 4 evangelhos que narram essa mesma história, a história da crucificação, a morte e crucificação, o julgamento de Jesus Cristo. E eu queria ler com vocês esse texto que está lá em Lucas 22, o terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas 22, e a partir do versículo 63, a gente vai ler até um pouco, alguns versículos também do capítulo 23. Então, Lucas 22, a partir do versículo 63. Do 66, desculpa. É Lucas 22, versículo 66. Os irmãos acharam? Lucas 22, versículo 6. E diz assim: ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes, quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. E perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou. Respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. E vou ler mais um pouco, dos versículos 23. Então toda a assembleia se levantou e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar esse homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo Pilatos, perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E vamos parar por aí, depois nós vamos ler outros versículos. Então, o que eu queria me delimitar é justamente a história. Nós todos sabemos, nós todos conhecemos, mas o que eu queria me delimitar é justamente essas últimas horas de vida de Jesus Cristo, e quais as pessoas, ou em quantas pessoas, nós vamos citar aqui algumas delas, que foram assim, ficaram impressionados com Jesus Cristo, foram impactados, que ficaram verdadeiramente em choque com Jesus Cristo. Quando lemos no final do capítulo 22, que acabamos de ler, vemos, se fizermos uma leitura cuidadosa, ficaremos surpresos com algumas coisas que talvez nós nunca tenhamos visto antes. Por exemplo, esse versículo 66 diz que ao amanhecer do dia, no começo do dia, capítulo 22, versículo 66, ao amanhecer do dia, logo no comecinho do dia, levaram Jesus para a casa de Caifás, que era genro de Anás, eram os dois sumos sacerdotes naquela época. No versículo 66, como disse, fala que no amanhecer do dia levaram Jesus para o Sinédrio. O Sinédrio era, na verdade, como uma corte suprema. Era uma corte formada por 72 membros. E ali o texto vai dizer que todo o Sinédrio levaram ele, o Anás e Caifás, o povo levou ele perante o Sinédrio, né? Que foram os judeus, fariseus, saduceus, herodianos, sacerdotes, líderes religiosos, o povo todo, simplesmente para Jesus responder
uma pergunta. A pergunta era: você é o Filho de Deus? E Jesus disse: sim, eu sou. E nesse momento há assim uma transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Jesus se declara divino, se declara Deus. E a partir desse momento nós vamos ver que tudo mudou. Até porque ele confessou com seus próprios lábios. E isso para os judeus daquela época era uma blasfêmia. Era uma blasfêmia. E a gente conhece a história. No julgamento desse sinédrio, Jesus Cristo deveria ser morto, deveria morrer. Porque isso era uma blasfêmia dita pelos seus próprios lábios, pelos lábios de Jesus. Só que os judeus não podiam executar ninguém sobre a lei romana sem uma permissão de Roma, sem uma permissão romana. Por isso, veja no versículo 71 do capítulo 22. 71, eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas se acabamos de ouvir dele, dos seus próprios lábios, de ouvir dos próprios lábios dele? E diz que o versículo 23, do capítulo 23, 1 diz assim: então toda a assembleia se levantou e o levou a Pilatos. Entenda isso, veja que impressionante, né? Toda a assembleia, ou seja, a corte lá, os 72 membros do sinédrio e mais os judeus que estavam ali, o povo que estava acompanhando, os líderes religiosos, pegaram Jesus e levaram ele para Pilatos. Isso nunca, por certo, foi visto antes. Não se tem registrado isso antes. E Pilatos ficou impressionado, ficou chocado. Confira comigo isso rapidamente em Marcos 15:5. Abra comigo, por favor, Marcos 15:5. Mateus, Marcos, segundo Evangelho, 15:5. Os irmãos acharam? Mateus, Marcos 15:5. É a outra narrativa, né, do evangelista Marcos, que ele vai dizer isso. A partir do 5, vamos ler a partir do 3. Os chefes dos sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou, o que é que diz aí? Impressionado. Pilatos ficou impressionado com Jesus Cristo. Jesus Cristo já nos dá uma lição aí, né? Que a melhor resposta às vezes é o silêncio. Jesus Cristo ficou em silêncio, né? Mas veja, Pilatos ficou impressionado, porque ele nunca tinha visto aquele movimento de tantas pessoas no sinédrio e líderes religiosos levando-o para ele. E Pilatos ficou chocado. E o texto diz que ele examinou Jesus, fez algumas perguntas e disse: eu não encontro motivo para acusar esse homem. E quando soube que Jesus era galileu, e a Galileia era uma subscrição, era da responsabilidade de Herodes, e Herodes estava na cidade naquele tempo por causa da Páscoa, Pilatos resolveu enviar Jesus para Herodes. E o texto vai nos dizer, como nós sabemos, que Herodes ficou muito alegre quando soube que Jesus estava chegando para ter esse encontro com ele. Por quê? Porque Herodes ouvia falar muito, já tinha ouvido falar muito da reputação de Jesus. Ouvia falar que Jesus fazia coisas sobrenaturais, que Jesus fazia milagres, né? E talvez ele pensou assim: eu vou querer que ele faça aqui algum milagre, que ele saia voando aqui, que ele dê um salto triplo no ar, faça alguma coisa aqui, vai ser uma boa oportunidade. O texto bíblico diz que Herodes ficou feliz em saber que ia encontrar com Jesus. Mas, como lemos, Jesus ficou em silêncio. Jesus não respondeu nada a Herodes. Então Herodes e os seus soldados vestiram ele com um manto esplêndido de púrpura, zombaram e ridicularizaram dele. E disse assim: esse deve ser talvez mais um desses religiosos malucos que aparecem aqui. E enviou Jesus de volta para Pilatos. Então nós vemos que Jesus foi para Anás, Anás mandou para Caifás, Caifás manda para Pilatos, Pilatos manda para Herodes, Herodes volta de novo para a corte de Pilatos, e Jesus ficou assim. E voltando para Pilatos no tribunal, Pilatos agora está de novo com esse caso, com o caso de Jesus Cristo na mão. E Pilatos, enquanto estava lá no tribunal, ele recebeu um bilhete da sua esposa. Isso está lá em Mateus 27:19. O bilhete
que a esposa de Pilatos mandou para ele. A mulher teve um sonho e mandou um bilhete dizendo lá: não se envolva com esse homem, ele é inocente. E porque hoje em sonho eu sofri muito. O pastor até já pregou sobre isso aqui, sobre esse bilhete que a mulher de Pilatos mandou para Pilatos. Então Pilatos normalmente soltava, como era de costume, um preso nas festividades da Páscoa. E disse: eu vou castigá-lo, vou castigar Jesus e depois eu vou soltá-lo. Mas os chefes dos sacerdotes e as autoridades do povo gritavam: não, acaba com ele, solta-nos Barrabás, acaba com ele, nós queremos que Barrabás seja solto. Então Pilatos ficou em choque. E o texto vai dizer que por 3 vezes Pilatos desejou soltar Jesus. Pilatos voltava para o povo e disse: mas eu não encontro nada que possa acusá-lo, nada que seja suficiente para condená-lo à morte. Mas o povo continuava gritando: crucifica-o, crucifica-o. E Mateus 27, 22 vai dizer, e Pilatos diz assim: e agora o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? E nós sabemos, Pilatos pediu água, Pilatos lavou as mãos e soltou Barrabás e entregou Jesus à vontade deles, daqueles líderes religiosos e do sinédrio, para que Jesus fosse crucificado. Pilatos ficou impressionado com Jesus Cristo. Nessa história, nós encontramos uma segunda personagem que também ficou impressionado com Jesus Cristo. O nome dele é Simão de Cirene. Você já ouviu falar em Simão de Cirene? Simão de Cirene foi aquele que estava lá, era um judeu da Líbia, do norte africano, e ele estava lá na cidade, muito possivelmente por causa da festividade da Páscoa também, e ele estava assistindo a Jesus Cristo carregando a cruz, aquela ocorrência, aquele momento, aquela situação. E a um determinado momento Jesus Cristo já estava exausto fisicamente, Jesus Cristo estava cansado fisicamente, e já não conseguia mais carregar a cruz. E aí o soldado romano chegou para Simão e disse: Simão, ei, você vem cá, ajude aqui a carregar, carrega aqui essa cruz. E Simão, que estava ali como um espectador, assistindo aquele espetáculo, triste, mas aquele espetáculo que chamou a atenção, que movimentou a Jerusalém naqueles dias. Simão foi meio que hesitante: mas eu estou aqui, talvez ele pensou, eu estou aqui só como um espectador, só estou assistindo isso. E o soldado disse: não, vem cá, você carregue aqui a cruz. E o texto vai dizer que Simão de Cirene carregou a cruz de Cristo. Nós sabemos disso. E o que é que aconteceu com Simão de Cirene? A Bíblia fala muito pouco sobre Simão de Cirene. Temos pelo menos 2 citações, que vai dizer Marcos 15, 21. Você pode abrir rapidamente essa mesma narrativa que está em Marcos 15, 21, vai dizer que Simão de Cirene teve 2 filhos, tinha 2 filhos, ou teve 2 filhos. Os irmãos acharam? Marcos 15, 21 diz assim: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e Rufo. Pronto, e aí começa a narrar que ele foi forçado a carregar a cruz. Um outro texto que fala sobre Simão de Cirene está lá em Romanos 16, 13. Por favor, abra a sua Bíblia em Romanos 16, versículo 13. Romanos 16, versículo 13. Essas são as 2 citações a Simão de Cirene. Esse texto que nós acabamos de ver em Marcos 15, 21, que diz que ele teve 2 filhos, Alexandre e Rufo. E agora em Romanos 16, 13, encontramos Paulo escrevendo, dizendo que Rufo tem sido para ele também como uma mãe. Que a mãe de Rufo tem sido também para ele como uma mãe. A esposa de Simão de Cirene, a mãe de Rufo. Então nós temos evidências bíblicas para acreditar que Simão se tornou um cristão. Que Simão se tornou um cristão. Pilatos ficou em choque. Simão ficou em choque também. Os soldados romanos que crucificaram Jesus, eles também ficaram em choque. Nós vamos ver isso, o centurião romano, depois ele confessa
quando Jesus Cristo foi crucificado, que houve aquele estrondo, aquele terremoto, o centurião era um comandante de uma centúria. Centúria eram 100 soldados. Então ele era um comandante de 100 soldados. E a gente vai dizer que eles verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então Pilatos ficou em choque. Pilatos ficou impressionado. Simão de Cirene ficou impressionado. Os romanos, os soldados romanos, o centurião ficou impressionado. A multidão que estava em volta da cruz e os que estavam assistindo, os familiares de Jesus, e todas aquelas pessoas que estavam em volta de Jesus Cristo, eles ficaram impressionados também, porque Jesus, a uma altura, diz assim: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque eles são ignorantes, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Isso é impressionante. Esse amor de Deus, esse amor de Jesus Cristo, em pedir que Deus os perdoasse aqueles homens que estavam crucificando, que estavam matando a Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus foi crucificado com 2 ladrões. Um ao seu lado esquerdo e outro ao seu lado direito. E o ladrão que estava no seu lado esquerdo, a gente conhece a história, e ele diz assim: se você é o Cristo, então salva-me, salva-nos daqui. Se você é o Cristo, salva-me. Em outras palavras, ele queria fazer um teste com Jesus Cristo. Ele disse: eu acreditarei em vocês, eu acreditarei em você, se você me salvar dessa situação. Eu estou com um problema aqui, né? Eu estou nessa situação, estou na cruz. Então salva-nos e salva-me, tire-me desse problema e eu vou acreditar em você. E às vezes, muitos de nós agimos assim, né? Às vezes nós queremos um Deus como um super-herói, um super-homem, aquele que tem os poderes para resolver todos os nossos problemas. E o sentimento daquele ladrão é que ele queria salvar a sua pele, né? Então, às vezes, é esse sentimento egoísta que só pensa em si, né? Que só pensa nos seus problemas, nas situações. Me dá aquele emprego, me dá isso, me dá aquilo, traz aquela pessoa de volta. E a gente, às vezes, quer usar Deus para os nossos próprios interesses. A minha vida é o mais importante. Se você salvar a minha vida, eu acreditarei em ti. O primeiro ladrão perdeu a Jesus Cristo. É diferente. Há uma diferença entre o que disse esse primeiro ladrão e o segundo ladrão. Veja a diferença. O segundo ladrão encontrou a Jesus Cristo. O primeiro ladrão disse: eu estou com problema, salva-me daqui, tira-me daqui, salva-me daqui. O segundo ladrão disse: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ele disse: eu estou em problema, estou aqui na cruz, mas eu te quero. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Em outras palavras, ele disse: eu quero estar contigo no teu reino. E o que é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse? Eu te garanto que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu lhe garanto que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse segundo ladrão encontrou Jesus. Ele ficou impressionado com Jesus. E ele foi muito além da cruz, muito além da multidão, porque ele ganhou a vida eterna. E ele estava ali a caminho do paraíso com Jesus Cristo. Ó, irmãos, e eu fico pensando o que é que te causou, o que é que te atraiu a Jesus Cristo. Você e eu estamos aqui porque temos isso em comum. Fomos atraídos por Jesus Cristo. Mas, por certo, as nossas histórias são diferentes. Cada um vai ter uma história diferente da sua experiência, do seu encontro com esse Cristo. O que é que te impressionou? Como foi que Jesus Cristo te impressionou? Ah, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, esse imenso amor, de fato nos impressionou, me impressionou. E hoje, nesse dia de ceia, esse dia onde temos a oportunidade de fazer em sua memória, na memória dele, em rememorar esse sacrifício de Jesus Cristo, que é fácil de esquecer o milagre de Jesus no cotidiano dos nossos dias. A ceia é esse momento de nos lembrarmos que Ele morreu por você e que Ele morreu por mim. A ceia é esse testemunho, e ao participar dela, eu testemunho que o corpo de Cristo foi quebrado e que Ele se derramou o seu sangue por mim.
Eu testemunho ao mesmo tempo que recebi também essa graça e recebi esse presente. Eu participo dela não para receber perdão pelos meus pecados, mas porque recebi o perdão dos pecados. Porque Jesus entregou a sua vida por nós e devemos também entregar as nossas vidas um pelo outro. É o que diz lá em 1 João 3,16. Quando eu como e bebo, também proclamo que devo dar a minha vida por aqueles que realmente comem do mesmo pão. Porque proclamamos a morte do Senhor. Quando eu proclamo a sua morte, eu também proclamo que morri com ele, para que não viva mais para mim, mas para aquele que morreu e que por mim ressuscitou. É o que está lá em 2 Coríntios 5,15. Então, irmãos, eu gostaria de que você, nesta manhã, nós temos uma oportunidade ímpar de rememorarmos esse sacrifício de Jesus Cristo tão impressionante, tão impactante, de morrer por nós, morrer para a nossa salvação, morrer para a nossa libertação do pecado, do mundo. Ó, irmãos, e que isso possa nos revigorar a nossa fé, reforçar a nossa fé e nos fazer mais vivos na sua obra, mais vivos no seu reino e vivermos para ele. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça nesta hora e que você fizesse uma oração nesse momento, agradecendo a Deus esse sacrifício, agradecendo a Deus esse amor, agradecendo a Deus essa experiência com Ele, esse poder andar com Ele a cada dia, a cada minuto, a cada hora do nosso dia, e andarmos com Ele há tanto tempo. E que esse amor não se esfrie, não se esvazie, mas que esse amor possa ser mantido cada vez mais intenso, cada vez mais vivo, cada vez mais vibrante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, te louvamos, Senhor, porque de fato Tu nos impressiona, Senhor. E quando lemos na Tua palavra e vemos quão intenso esse amor, quão impactante, quão profundo, tão chocante, Senhor, é esse amor de Jesus Cristo para conosco, de Deus para conosco, do próprio Jesus Cristo, de obedecer ao Pai e vir morrer em morte de cruz, em meu lugar. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por esse acesso à Tua palavra, Senhor, que nesses minutos aqui, Senhor, temos podido pensar, refletir e dizermos muito obrigado, Senhor. Ó Senhor, não deixa, Senhor, que nenhum poder do inferno nos tire, Senhor, nos afaste de Ti, Senhor, das Tuas mãos. E até Tu voltares, ou até Tu nos buscar, que nós possamos permanecer em Ti, Senhor. Amém. Seja essa, Senhor, o nosso desejo. Seja esse, Senhor, a nossa oração, Senhor. E fazemos isso em nome de Jesus, com gratidão, participando desse culto de ceia hoje. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.